Paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Como é que vocês estão? Todos bem? Né? Vamos estar fazendo, mais uma reflexão na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 17, o versículo 19 e o 20, 17, 19 e 20, amém? E que o Senhor Jesus possa falar conosco, como nós sempre fazemos, vamos estar orando ao Senhor Jesus Cristo para que Ele venha nos instruir, nos dar direção, no nome de Jesus. E oremos, Abra sua Bíblia logo no Apocalipse 3, para que, nós venhamos estar assim ganhando o tempo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nesse momento, eu entrego, meu Pai, nesse momento, as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quero te pedir perdão mais uma vez pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, pelas atitudes cometidas. E peço que o Senhor venha aceitar nossa adoração nessa tarde. Te peço, Pai, nos cobre com o sangue do Senhor, vai repreendendo tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Guarda a minha casa, a minha família, guarda esse irmão, essa irmã que está aí do outro lado, vendo esse vídeo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, toma a direção de tudo, Espírito Santo de Deus, repreende todo o mal, toda a seta, todo o dardo inflamado, apaga os dardos inflamados do maligno, continua nos revestindo com as armaduras de Efésios 6:10, corta todo o laço de morte, toda enfermidade, toda palavra de maldição e acampe os anjos do Senhor para nos guardar. Isso é que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos, para Apocalipse, capítulo 3, no versículo 16, no versículo 17, o 19 e o 20, que diz: Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vamos para o versículo 19, que diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse capítulo 3, é uma carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, A partir do versículo 14, se vocês forem ver, começa, a carta à igreja de Laodiceia. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui que a igreja de Laodiceia, ela era considerada, uma igreja rica, uma igreja próspera financeiramente, mas que espiritualmente estava em um estado caótico, um estado de pobreza, espiritual. Isso me traz, a lembrança assim de quantos, que estão aí no mundo, que tem bastantes condições, que tem uma vida que tem uma vida financeira, material, próspera, cheia de bens, de riquezas, mas o espiritual, o interior está pobre, Está falido espiritualmente, não tem um pouco, nem um pingo da presença do Senhor Jesus. E a igreja de Laodiceia estava nesse estado. Apesar deles serem prósperos, apesar deles terem boas condições, se considerarem ricos, a riqueza do homem, para Deus não é nada. Na palavra do Senhor, lá em Marcos 8,36, diz que proveito tem o homem, ganhar o mundo inteiro, todo mundo, e perder a sua alma. Porque nós sabemos, que a riqueza daqui dessa terra, que os bens materiais, tudo que a gente tem aqui, possui aqui na terra, são coisas que passageiras, que a traça destrói, com o tempo enferruja e com o tempo vai se desgastando até não existir mais.
né? Por isso que a palavra do Senhor disse que a gente tem que guardar, né? O nosso tesouro é no céu, né? Porque sabemos que estamos aqui apenas de passagem, né? E o que o Senhor nos abençoou aqui na terra, nada iremos levar. E a igreja de Laodiceia estava desse estado. E outra coisa, a palavra do Senhor já disse que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava morna, né? Imagine. E por ela estar morna, não fria e nem quente, né? O Senhor disse que a vomitaria de sua boca. Imagine, né? O estado, a visão que o Senhor tinha ali daquela igreja de Laodiceia, né? Quem aí já tomou um café morno, né? É ruim demais, é muito ruim, né? Quando a gente pega um pouco de café morno assim, né? Antes ele tá frio ou quente, mas morno, né? Ninguém merece. E a igreja de Laodiceia estava dessa maneira. E eles dizem aqui, ó, como dizem, sou rico, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. De nada aparentemente. Quantos, né, por confiar nas suas riquezas, confiar nos seus bens, confiar nas suas forças, né? Porque se o Senhor Deus ele não nos der saúde, não nos der o fôlego de vida, nada a gente alcança, nada a gente consegue. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vier a ter, a conquistar, não é por mérito nosso, não é por nossas forças, porque nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, dependentes de Deus, dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somos nada, como diz na palavra que somos pó e ao pó iremos voltar, né? E triste, né, o homem que se acha, ser que é alguma coisa, porque nós não somos nada diante do Senhor, somos todos iguais, pó e cinza, né? E a igreja estava ali, se confiando na sua riqueza, né? E ali na carta, né, o Senhor disse que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Que nós venhamos entender que quando o Senhor ele nos repreende, quando o Senhor chega até nós para nos exortar através de uma palavra, através de alguém que ele usa ali para estar nos dando uma repreensão, uma exortação, que nós íamos entender que não é para o nosso mal, que não é porque Deus é rígido, porque Deus é mau, porque não. Nosso Senhor, nosso Deus, ele é bom. E muito pelo contrário, ele nos repreende, ele nos exorta, porque ele nos ama, porque ele quer o meu bem, ele quer o seu bem, né? Assim como fazemos com os nossos filhos, quando nós o castigamos, repreendemos, é porque a gente quer o bem, né? Imagine a gente que é falho, imagine a gente que é pecador, se a gente quer o bem dos nossos filhos, a gente os exorta. Imagine Deus que é bom, que é perfeito, que não há variações sobre o nosso Deus. Imagine o nosso Deus que é tão zeloso para conosco, que é bom o tempo todo, que é maravilhoso, que é perfeito. Imagine ele, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe o que virá lá na frente. E muitas vezes o Senhor permite alguns tipos de coisas, nos repreende, nos exorta, porque lá na frente ele sabe o que irá acontecer. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Assim como nós, pais e mães, queremos o bem dos nossos filhos, o castigamos, o exortamos para o bem dele, assim também é conosco, né? Triste é quando a gente fica sem ouvir, né? Quando está o silêncio de Deus. Mas até mesmo quando ele vem, nos repreende, nos exorta, cria, né, uma confiança dentro do nosso coração. Porque mesmo ele nos repreendendo, nos exortando, e quando nós reconhecemos que necessitamos dessa exortação, que necessitamos dessa repreensão, porque o nosso Pai nos ama, vem uma paz no nosso interior, né? Mesmo com a palavra dura, né? Porque a palavra do Senhor, né, como eu estava ontem, né, no culto de doutrina, nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos confronta. E é esse confronto que faz de nós cada dia mais e mais cidadãos aptos para entrarmos no reino dos céus, né? Então, se Deus está te exortando, me exortando, se o Senhor está nos repreendendo, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Porque Ele é quem sabe de todas as coisas e tudo que Ele faz para a nossa vida é pensando no nosso melhor, né? E o Senhor estava repreendendo a igreja de Laodiceia. Para quê? Para machucá-la, para feri-la? Não. Porque o Senhor se importava e porque Ele queria ver o bem da igreja de Laodiceia, né? E aqui no versículo 20 ele diz, ó, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa,
com ele e cearei com ele. Eu cearei com ele, né? O nosso Deus, ele não é invasor. Ele não é invasor, ele não entra no coração de ninguém sem pedir, sem bater na porta, né? Então, quem sabe você é uma pessoa que está aí, eu não sei, né, do outro lado, afastada da presença, ou quem sabe nunca provou desse amor maravilhoso que é o amor de Deus, dessa presença tremenda que é estar na presença dele, né? Eu quero te dizer que o Senhor, ele bate na tua porta, na porta do teu coração. Em todo momento ele está batendo, porque ele não vai invadir, né? O inimigo que é assim, né? Você não pode dar uma brechinha que ele vai, invade mesmo. Mas o Senhor não. Ele nos deu livre arbítrio. Ele nos deu a cada homem o livre arbítrio de decidir se quer ou se não quer a graça. Então, que nós íamos abrir a porta do nosso coração, né? E aqui diz, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo, né? Ceia, você chama qualquer pessoa, né, para estar na tua mesa, você chama qualquer pessoa para estar ali ceando com você, com a sua família? Não, é mais para aqueles que são íntimos, que têm um certo tipo de intimidade. Então, né, para você poder, né, participar, fazer parte dessa ceia, estar ali reunida com o teu Deus, com o nosso Deus, é necessário abrir a porta do coração, é necessário buscar intimidade com Ele, é necessário ser íntimo de Deus para poder estar juntamente com Ele, naquele grande dia, ceando com Ele, com toda a igreja reunida, né? Então, quero te dizer, né, que um dia desse eu estava, né, com meu filho ali, né, entregando alguns folhetos ali na rua, e o jovem pegou, né, ele começou a dobrar o papel. Eu falei, né, com ele: menina, a palavra do Senhor aí, rapaz, guarde que você pode precisar um momento. Ele: não, tio, eu vou ler. Se eu conseguir, se eu achar um momento assim que eu tô ocupado, mas se eu tiver um tempo eu leio. Eu amém, glória a Deus, né? E quantas vezes, né, nós também já tivemos assim com o nosso coração endurecido, deixando para depois, né, a palavra do Senhor, deixando para depois, quem sabe uma oportunidade única ali que o Senhor está dando, né, através de um folheto, através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, né, ela é uma espada de dois gumes, né, ela corta aqui, ela corta aí. Enquanto eu estou falando aqui, eu não estou apenas falando para vocês, mas o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao meu coração também, né? Que nós não vamos deixar para depois as coisas de Deus, que nós vamos saber priorizar o nosso momento de intimidade, o nosso momento de oração, o nosso momento de busca pela presença de Deus, né? Imagina só se o Senhor também deixasse a gente de segunda mão para depois. Não, né? Ele é Pai, Ele se importa, Ele se preocupa, e o que Ele tem a te dizer nessa tarde é: eu estou batendo na porta, ouça o som de Cristo batendo na porta do teu coração, né? Quem sabe você parou aí, né, do nada, apertou nesse vídeo, eu não sei, não conheço vocês, né? São algumas pessoas assim que eu conheço assim pessoalmente, mas quem sabe, né, se apertou nesse vídeo aí, eu quero te dizer que o Espírito Santo, que Deus, ele está batendo na porta do teu coração, né? Deus, ele não vira, né, as costas para o homem, na verdade somos nós. Ele não se afasta, quem se afasta da presença dele somos nós. Em todo momento ele está batendo na porta, então que você, que eu, que nós vamos ser sensíveis e escutar, né, o Senhor batendo na porta do meu e do teu coração. Porque os dias são maus. Os dias são maus, muitas coisas ruins, né, já estão acontecendo. É a palavra do Senhor se cumprindo, que nós não vamos nos espantar, nos assustar, porque o Mestre já tinha deixado na sua palavra que era mister que viesse acontecer essas coisas. Era necessário que acontecesse para que a palavra do Senhor ela viesse se cumprir. Então, né, não perca tempo, né? Se você está aí, né, vivo, com vida, aproveite essa oportunidade que você está tendo, né? Confesse o Senhor Jesus Cristo hoje como seu único, suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Que nós não venhamos ser como a igreja de Laodiceia, né? Colocar
aquilo que a gente tem, nem conhecimento, nem riqueza, nem nada acima do Senhor, e dizermos que não temos falta de nada, porque a presença do Senhor, cada dia mais nós necessitamos, né? Quanto mais nós buscamos, nós vemos que nós precisamos mais e mais nos aprofundarmos, né? Quanto mais a gente bebe, né, desta água, né, que é a palavra, que é o Senhor, comemos desse pão, né, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus, que é o pão vivo, nós sentimos mais sede, mais fome ainda de estar nessa presença, né? É algo que é assim insaciável. Quanto mais nós sentimos a presença dele, nós almejamos, nós precisamos, nós almejamos mais. Então, não deixe para depois o que pode ser feito hoje, né? Se você parou para ver, para ouvir esse vídeo, né? Se ajoelhe onde você estiver. Se não puder se ajoelhar, feche os teus olhos, entrar em contato com o teu Deus, né? Reconhece e diz, ó Pai, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sou falho, mas entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje como seu único, suficiente Salvador, porque Jesus é o único que pode, o único que pode salvar, né? Como eu já deixei em outro vídeo aí, que não existe outro caminho. Ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a mim, né? E para chegar até o Pai tem que vir para mim, tem que vir até mim. Aceite o Senhor Jesus. Se arrependa, peça perdão pelas falhas, pelos pecados. Se você, né, nunca provou desse amor, que é o amor de Deus. E quem sabe você até está na presença do Senhor, mas quem sabe errou, está se sentindo, né, culpado por algo. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele perdoa. O único pecado a não ser perdoado, que não é perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas se não foi o caso, se não foi isso, se arrepende, né? O Senhor Jesus disse que ele virá como ladrão. E quem é que sabe quando um ladrão vem? Né? Porque se soubesse, ninguém seria roubado, assaltado. Então ele vem, é num abrir e fechar de olhos, né? E a igreja precisa estar preparada para encontrar com o noivo, né? Errou ali, acabou se estressando, falando que não era para falar, vai até teu irmão, até tua irmã, pede perdão, se reconcilia, depois chega, se ajoelha, se dobra, se humilha diante do Senhor. Mas não deixe passar essa oportunidade, né? Não faça como aquele jovem que disse que se eu tiver tempo, depois eu leio. Não. O tempo é hoje, o tempo é agora. Porque do amanhã, o amanhã só pertence a Ele, a gente não sabe, né? Então que nós vamos buscar cada dia mais e mais a santificação. Pedir para o Senhor, para o Espírito Santo retirar de dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que estiver desagradando, né? Que não venhamos nos acostumarmos, venhamos pedir ao Pai, tira todo o pecado de estimação de mim, meu Pai. Me torna limpo, me torna puro, porque a palavra do Senhor diz que quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, que se suje mais. Nós somos cidadãos dos céus, né? O inferno, ele foi criado pro inimigo. Não foi, Deus não fez o inferno para o homem, mas por conta do pecado, né? Porque por o homem o pecado entrou, que foi por Adão. Mas por um homem também, né? O pecado, ele sai, né? Por um homem, a salvação veio por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E não é pelas nossas obras que somos salvos, né? É pela graça dele, é a graça do Senhor. Como dizia Paulo, né? A tua graça me basta. Então a graça do Senhor, ela nos basta, né? E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês, né, que estão aí. Eu fiquei uns dias sem fazer uns vídeos também por conta de muita coisa, né? Criança, escola. Mas o Espírito Santo de Deus, né, que ele continue falando ao meu, teu coração, né? Se não se inscreveu, peço que se inscreva, compartilha com seus parentes, né? É na simplicidade, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele falou ao teu coração, que esse vídeo venha alcançar muitas vidas mesmo, né? E que a gente venha aproveitar cada segundo, cada momentinho, cada minutinho que o Espírito Santo de Deus, que Deus está, né, ali batendo na porta. Olha, tá no momento de orar, bora meditar, bora interceder, bora descer para orar, que nós vamos aproveitar,
aproveitar. E eu peço a vocês, né, encarecidamente, que quando forem orar, que apresentem também minha vida, apresentem, né, em nome de Jesus, a igreja, né, em geral, a igreja do Senhor, para que a igreja possa estar, né, se levantando cada dia mais e mais, se fortalecendo, porque muitas coisas, muitos homens, né, mulheres de Deus que infelizmente estão caindo, né? A palavra diz, né, que aquele que pensa, né, quem pensa está em pé, ore para que não caia, né? Então, né, não estou aqui, né, para criticar, falar de ninguém que estava na presença e veio a cair, mas Deus, ele tocou no meu coração nesse momento para pedir a vocês também, né, que estão aí, para a gente orar como um todo. Vamos orar, nos unirmos em oração, independente do horário, para estar orando pela vida dos nossos irmãos e pelas nossas vidas também. Porque, né, assim como foi um irmãozinho ali, um irmãozinho ali, estamos aqui ainda nessa terra, somos falhos, somos pecadores. E poderia ser eu, poderia ser você que está aí, né, vendo esse vídeo, né? Então vamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor Jesus Cristo possa estar restaurando a alma, né, deles e a nossa também, para que o Senhor venha nos fortalecer e que nós vamos estar firmes até o grande dia, né, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá nas nuvens buscar a sua igreja. Amém? E vamos fazer mais uma oração para estar terminando, né, e agradecendo o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por mais uma palavra, por mais uma meditação. Foi breve, mas eu creio que o Senhor falou aos corações. Oh Deus, abençoe essa vida que está aí do outro lado. Quem sabe sentiu a vontade, meu Pai, de te aceitar como o único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor perdoe as falhas dos teus filhos, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal. Que o Senhor venha acampar os anjos do Senhor. Continua falando ao meu coração, ao coração do teu povo que está aí do outro lado. Senhor, vai repreendendo todo mal, toda a nuvem de divisão de mente, toda obra satânica, tudo aquilo que não provém de ti, repreende todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito que não provém de ti, de ansiedade, de depressão, todo mal, todo espírito de loucura, meu Pai, não sei porquê, mas o Senhor pôs no meu coração, meu Pai, nesse momento de estar orando por isso. Repreende todo o espírito de loucura na vida do teu povo, meu Pai, na vida desse homem, desta mulher. Repreende todo o espírito de suicídio. Vai repreendendo tudo aquilo que não provém de ti, meu Senhor. Entra agora nessa casa, meu Pai, onde está o desamor, onde está, meu Pai, a confusão, a discórdia. Vai colocando tudo no seu devido lugar, meu Pai. Visita agora essa mãe, esse pai de família que está apreensivo por um filho que saiu, que ainda não voltou para casa, por um filho que não deu notícias, meu Senhor. Visita esse jovem, visita essa jovem onde eles estiverem, que o Senhor possa libertá-lo, meu Pai, que o Senhor leve de volta para o seu lar, meu Pai. Vai repreendendo todo o mal, vai dando livramento de bala perdida, de bala direcionada, de assalto, de latrocínio. Repreenda todo o mal, Pai, no nome de Jesus. Repreende todo acidente aéreo, todo acidente nas estradas, nas rodovias, que o Senhor venha repreender, meu Pai. Oh Deus, dá livramento ao teu povo, meu Senhor. Guarda a tua igreja, guarda cada um, meu Pai, que parou, meu Pai, para estar vendo esse vídeo. Liberta, salva, cura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor fez com aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor não somente a curou, mas a salvou, meu Pai. O Senhor diz, filha, vá em paz, né? Vá em paz, porque eu creio que ela foi salva, o que o Senhor disse, meu Pai, que ela seria salva, que ela estava salva, a tua fé te salvou. Então, no nome do teu filho amado, meu Pai, que a tua igreja, que eu como um todo venha estar, meu Pai, orando também pelos irmãos ali da Ásia, meu Pai. Visita, meu Pai, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, dá o conforto, dá livramento, meu Pai, para o povo asiático, vai repreendendo todo o mal, meu Senhor. Cobre eles com teu sangue, dá força para que eles venham ter ânimo para se levantar, meu Senhor Jesus Cristo. E abençoa, meu Pai, abençoa cada um, meu Pai, que ouviu essa palavra, que eles não esqueçam essa palavra, que essa palavra fique guardada no coração deles e que o Senhor perdoe o teu povo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas
os nossos momentos que erramos contra ti, meu Pai, e contra o nosso próximo. Nos fortalece, nos santifica, nos limpa, nos purifica e vai repreendendo todo dardo inflamado, toda seta e retaliação. E nos dá, em nome de Jesus, uma tarde abençoada, uma noite de proteção maravilhosa na presença do Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu concordo com sua oração que foi feita aí do outro lado. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo continuará falando ao meu teu coração. E eu peço, né, que quem não se inscreveu, que se inscreva para ajudar, né, a esse vídeo chegar bem longe a outras pessoas e que o evangelho do Senhor seja pregado, né, porque ele diz, né, ide, né, a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né. E a forma que eu encontrei assim melhor para estar é através de vídeos, desses vídeos que eu coloco aqui. E eu peço, né, sempre, e não é assim de qualquer forma que eu venho e coloco aqui, há uma preparação, oro antes de gravar, oro antes de pegar aqui também para meditar a palavra, porque, né, a palavra do Senhor Jesus, ela tem que ser pregada, né, tem que ser pregada a palavra do Senhor fora do tempo, em tempo, e que nós vamos cada dia mais e mais pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar fortalecimento espiritual, né? Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. E assim eu agradeço, né, pela vida de cada um de vocês e que Deus abençoe. E se vocês chegarem até o finalzinho agora desse vídeo, né, algumas pessoas chegam, né, nos comentários e estão colocando, ó, irmã, paz, eu sou de Piauí, eu sou de tal lugar, sou, né, pessoas assim um pouquinho distantes, né? E eu convido também você, né, que sabe só me conhece por aqui, que possa estar, né, lá no comentário colocando, me dizendo, falando de onde você é, né, para a gente poder interagir. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Vou ficando por aqui, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Deus abençoe.